Paz do Senhor, meu nome é Elsa, tenho 36 anos, sirvo ao Senhor já há 23 anos. Eu quero contar aqui um testemunho da minha vida que aconteceu a partir dos 17 anos. Aos 17 anos de idade, eu comecei a convulsionar e eu tocava já a bateria na igreja, eu continuava convulsionando, eu ia para o hospital, eu vinha, e aí o que aconteceu? Ninguém descobria. As pessoas até falavam, tinha algumas pessoas assim que falavam, foi até cair endemoniada, porque como fazia todos os exames, e os exames não davam nada, podia ser algo espiritual. O Espírito Santo falou para o meu pastor que o que estava em mim não era espiritual. Logo, o pastor Luiz deduziu que era algo físico, mas como eu fazia muitos exames, não se descobria o que aconteceu. Aconteceu que certo dia, o meu tio Francisco, que foi um outro pastor, que foi o pastor do meu início de conversão, o pastor Luiz foi o que deu seguimento. Esse pastor Francisco, a quem eu chamo de tio, ele me chamou para morar com ele, para ver se eu mudando de cidade, aquietava as convulsões, podia ser as minhas emoções que estavam provocando isso. Mas, entretanto, lá também não aconteceu isso, porque eu tive 2 vezes com ele, e nas 2 vezes um carro quase passou por cima de mim, e o médico do hospital falou que na hora que o carro estava chegando perto, ele falou para mim que o carro foi levantado e projetado para o outro lado da rua, e ninguém viu fazer isso. E hoje eu creio, eu sei que foi Deus. Ele falou: o que aconteceu, dona Elsa? Eu falei: foi Deus na minha vida. Aí apareceu um apóstolo chamado Antônio Melo e me convidou para morar em Lisboa. Aí eu fui para Lisboa, mesmo sem diagnóstico nenhum, de nada, de 4 anos, ir para o hospital, eu fui para Lisboa. Quando eu pisei a primeira vez para trabalhar numa padaria, o meu dia inteiro eu me sentia esquisita, mas eu não tinha nada, não acontecia nada. E o que aconteceu? Nesse final de dia já tínhamos encerrado a padaria, já tínhamos limpo tudo. Aí chegou uma senhora, ela tinha uns 2 metros de altura, ela era loira, do olho claro, e ela falava que queria lanchar, e nós falávamos para a senhora que queríamos fechar a padaria. E nesse mesmo instante a minha amiga falou assim, também era serva de Deus comigo: Elsa, vai acabar de arrumar as coisas, que eu faço lanche para ela. Quando isso aconteceu, eu fui arrumar, entretanto eu peguei os pratos e eu subi a escada. Na hora que eu subi a escada, eu caí em convulsão, eu não senti, parti meu pulso. E quando eu vim em mim, ela falou assim: Elsa, não te preocupes, eu sou médica, eu estou cuidando de você, está chegando o INEM que te vai levar para São José. E eu desmaiei. Quando eu acordei no São José, o médico estava lá, e ele era Amedes, um médico espanhol. E ele virou para mim e falou assim: então, dona Elsa, tudo bem? Eu falei: tudo bem, seu doutor, então eu vou para casa? E ele falou assim: por quê? Eu falei assim: toda vez que eu convulsiono, eu volto para casa. Ele falou: não, dona Elsa, me explica, há quanto tempo é que você tem essas convulsões? Eu falei: desde os 17 até agora. No caso, naquela altura, foi 17 aos 20. Ele falou assim: e como é que aconteceu? E eu contei tudo para ele, como eu contei já no testemunho agora anterior. Aí ele falou assim para mim: agora eu sei por que eu vim para Portugal. E ele falou, e eu falei assim: por que, doutor? Ele falou assim: dona Elsa, você tem um tumor desde o ventre da sua mãe e ele cresceu com você. Eu estava na Espanha, eu ia casar, e eu conheço um meio protestante cristão evangélico, o povo que serve a Deus lá em Barcelona. Ele é de Barcelona, esse neurocirurgião. E ele falou assim: eu estava lá, eu ia casar, o São José entrou em contato comigo e convidou para eu vir. Eu falei que não, que eu ia casar. Então o São José duplicou o meu salário. Aí eu vim. Aí eu tô cá há 6 meses, eu não tinha nenhum paciente para eu cuidar assim, com cirurgia, com nada. Aí quando você me conta sobre tudo que você passou, hoje eu sei o que eu estou aqui fazendo. Eu perguntei para ele: o que você está aqui fazendo? Ele falou: o seu Deus me trouxe até aqui para tomar conta de você. E então foi que ele me disse: você tem um tumor, ele é benigno, não é maligno, ele é desde o ventre da sua mãe. E o que acontece? Você vai ter que ficar hospitalizado, vai ter que ser mandada para os capuchos, que é onde se faz as cirurgias com pessoas com tumor, e vai ficar hospitalizada e vai ser medicada até o dia que eu vou marcar o mais rápido possível a cirurgia. Ainda bem que você veio para Lisboa, porque se você demorasse mais um ano, você morreria no início de 2009. E eu estava em 2008, eu estava em fevereiro de 2008. E eu falei: no ano a seguir você morreria, porque ele explodiria da maneira que ele está. Porque a minha cirurgia, ela vai daqui até aqui. Então eu tive um tumor muito grande.
E eu sei que Deus cuidou de tudo. Eu fiquei 48 horas nos cuidados intensivos. Para mim, eu confesso, é como se eu tivesse dormido só 2 horas. É uma sensação estranha. É como se eu só tivesse dormido mesmo. Mas na verdade não, eu fiquei em coma. Aí quando eu vim da coma, um médico, ele estava assustado, porque ele falava para o pastor Luiz assim. Ele ligava para o pastor Luiz todas as vezes preocupado. Minha mãe chorou, meu pai chorava naquela altura. Hoje meus pais são falecidos, estão na glória com o Senhor, confessaram o Senhor. E o pastor Luiz falava, ele perguntava por mim, eu falei assim, a Elsa ainda está em coma, senhor pastor. Aí ele falou assim, ela vai sair. E o pastor Luiz orava, jejuava, a igreja orava, jejuava. Ele colocou todos os ministérios que ele conhecia de pastores do norte para orar por mim. E foi aí que ao fim de 48 horas eu voltei. E eu não fiquei vegetando, não fiquei com sequela nenhuma, glória a Deus. Eu fiquei tomando medicação sim, porque eu tirei um tumor. Não nasceu nunca mais. Eu posso dizer assim que eu tive uma segunda chance para viver. Eu estou vivendo há 16 anos. Hoje eu tenho 36. E isso aconteceu quando eu tinha 20 anos. Então, para mim, o que eu posso hoje resumir? Que Deus é um Deus soberano. Eu não sobrevivi porque eu sou mais que alguém. Eu sobrevivi por causa do propósito dele na minha vida. Deus podia fazer isso com muita gente. Mas só que eu não sei por que ele escolheu fazer eu viver. Porque se eu partisse, eu ia para a eternidade. Mas Deus tinha outros planos. Deus queria me trazer para a minha terra de volta. Queria que eu pregasse o evangelho na minha terra, na minha freguesia. Deus queria mostrar para as pessoas onde eu morava que o Deus que eu servia, Ele muda a vida. Mas só que Ele não muda a vida das pessoas obrigando elas, porque Ele é muito cavalheiro. Ele convida e dá oportunidade. E a vida é feita de oportunidades. E Ele as dá. Mas quem escolhe se vai viver essas oportunidades no Senhor, os milagres, o sobrenatural, a provisão, somos nós. Com o quê? Com as nossas decisões. Nós temos hoje a palavra e temos as pessoas que nos cuidam dentro da igreja, os pastores para nos guiar, para nos liderar. Então, o que eu quero dizer assim, não perca a fé, não importa se é uma doença física, se é algo espiritual, simplesmente ore e confie no Senhor de todo o coração. Busque, seja sincero nas coisas que você vai fazer. Se você errou, confesse o seu erro, lute, mude, porque todo mundo tem falhas e erros. E Deus não quer ninguém perfeito, Deus quer pessoas sinceras. Davi é a pessoa que eu mais eu espelho na sinceridade. Ele fez muita atrocidade, mas quando ele se arrependia, ele não voltava a cair no mesmo erro. E ele é o único homem, segundo a Bíblia, que não está na Bíblia toda, segundo o coração de Deus. E ele já cometeu adultério, ele fez um tanto de atrocidade, mas só que o arrependimento dele diante de Deus, o que conta diante de Deus não é a bondade que você faz, mas quando você erra, o seu arrependimento, porque Deus não espera que você vá acertar a vida inteira. Jesus nos quer não perfeitos, Jesus nos quer aptos para servi-lo, sabendo que somos falhos, mas que com Ele, a Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições. Então Jesus não nos livra disso, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então se Jesus fala que Ele venceu, nós também então vamos vencer. Jesus, nós não estamos aqui, vou servir a Deus e não vou ter problema. Não, servir a Deus não é ausência de problema, é que com Ele é mais fácil de vencer, porque há uma fé e uma esperança e a sua palavra. Eu queria deixar isso com o seu coração, em nome de Jesus.